O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos deu um susto no mercado da soja em Chicago, logo na sequência da divulgação do novo relatório mensal de oferta e demanda. Isso foi na última sexta-feira. Levou os mercados futuros a perder mais de 2%. Aos poucos, o mercado foi absorvendo o impacto e concluiu o pregão com estabilidade e do lado positivo da tabela. O relatório revisou para cima os números da safra de soja 22-23 e números para a soja nos Estados Unidos. A produtividade passou de 57,72 sacas por hectare para 58,17 sacas por hectare, o que acabou, diante dessa expectativa, puxando a produção de 122,6 para 123,31 milhões de toneladas. Nós vamos entender como está a repercussão desse relatório, começando a semana, na conversa com o analista Vlamir Brandalize. Vlamir, muito obrigado mais uma vez, sempre atencioso com o Agricultura BR, o canal do Boi. Os números divulgados para a soja já eram aguardados? Olha, boa tarde, Nadan. O número não, foi uma surpresa, né? Por isso que ele deu um susto no mercado aí no começo do pregão da sexta-feira, né? Acabou derrubando forte e depois o mercado foi acordando que não era bem essa a realidade, né? A safra americana, ela teve já algum comprometimento, então provavelmente ela não vai superar aí 123 milhões de toneladas que nem o USDA apontou. E o mercado se corrigiu rapidamente, até o final do dia da sexta-feira ele teve aí com um fechamento levemente positivo. Então, o relatório em si ele trouxe o susto, houve aumento de estoque mundial, estoque americano, essa safra americana maior, e não trouxe grandes novidades para os demais países. Mas ele já perdeu força, o relatório já ficou para trás, e agora o que está contando, a semana está começando, é o clima americano, né? Não tinha previsão de chuvas fortes ali no estado de Iowa para esse começo de semana, e nesse momento está rolando água lá, isso que está afetando mais o mercado, né? E o susto da China, né? A China apontando aí dados negativos da economia, né? Então a semana começando com alguns fatores negativos novos, enquanto que o relatório da sexta-feira aí mesmo com esses dados aí de leve aumento da safra, tudo, ele já ficou para trás e perdeu forças, né? Não teve mais influência. E o que está tendo influência agora essa semana provavelmente vai ser o clima americano e também as notícias econômicas, né? A soja está muito embalada pelas notícias econômicas, principalmente quando vem notícias da China, né? Que é o maior importador mundial de soja, né? Qualquer problema por lá, automaticamente ele acaba afetando a soja. Bom, então nós temos esses fundamentos, o clima que pode prejudicar a expectativa de produção e a questão geopolítica com a China diminuindo, quem sabe, o seu apetite pelas importações. Como é que ficam os preços neste começo de semana? Olha, a semana está começando negativa, né? Em função do ambiente externo aí desfavorável. Estamos começando aí com soja nos portos, na faixa de 186, 187, a soja de agosto aí. Semana passada ela fechou a semana 190, 191, caiu em média 13 a R$4 nas posições. Então, semana começando fraca. Mercado de balcão ao produtor também está caindo aí na faixa de R$4 em relação à semana passada. E em cima do quadro, né? Um quadro de pressão tanto política como de fundamentos, né? Essas chuvas aí sobre partes dos Estados Unidos nesse momento, ele não estava sendo esperado, né? Então, está refletindo nesse começo de semana. Não é uma tendência efetiva, não é uma garantia que vai continuar caindo, mas a semana está começando com o pé no freio, né? Não é um pé no acelerador, está com o pé no freio mesmo. O fato de o milho do Brasil ter sido destaque, né, anunciado pela Conab, principalmente na segunda safra, né, milho muito bem este ano, na atual temporada, isso muda um pouco as perspectivas para nesse cenário do grão?
Olha, no caso do milho, a pressão lá fora também ela é uma pressão negativa nesse começo de semana. Mas eu acredito que o milho ainda vai ter bons momentos à frente, né? Porque a China se dispôs a começar a importar milho brasileiro. Provavelmente em outubro, novembro, os chineses devam começar a comprar. E essa questão geopolítica aí com relação à China e Taiwan e os Estados Unidos, agora começa a se acirrar, porque um novo grupo de representantes do Congresso americano, de deputados, senadores, agora vão visitar Taiwan também. Isso os chineses não gostam, e isso certamente vai acabar trazendo os chineses mais perto do mercado brasileiro, né? Porque os Estados Unidos é um grande vendedor de milho para a China. E eu acredito que esse ano em diante aí a China vai começar a trazer mais pressão de compra no mercado brasileiro e desacelerar aí a compra no mercado americano, exatamente como ela fez nos últimos anos aí com a soja, né? A soja, no princípio, a China comprava basicamente nos Estados Unidos, e hoje o maior fornecedor de soja para a China é o Brasil, né? Eu acredito que no milho vai caminhar na mesma linha, no mesmo sentido. Brandalize, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no programa. Uma boa tarde. Boa tarde, boa semana a todos, um abraço.